E quantas vezes a gente escuta alguém dizer que perdoa, mas não esquece? Ou então manda um recado frio dizendo assim, olha, diga para ele que ele está perdoado, mas ele lá e eu cá, eu não quero mais vê-lo. Isso não é perdão. Ou então, algumas outras pessoas colocam o dedo na cara da pessoa que o ofendeu e com aquele ato de superioridade diz assim, você não merece, mas eu vou lhe perdoar. Como se a gente estivesse acima, no 10º andar, e o perdoado estivesse debaixo do tapete. Isso não é perdão, meu caro amigo telespectador, isso é humilhação, isso é agressão. A igualdade que existe entre nós e o nosso semelhante deve ser respeitada perante Deus. Jesus nunca condenou ninguém, sempre dizia, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Por quê? Porque ele estava sempre pronto a perdoar, porque ele não se ofendia. Deus não se ofende conosco, Jesus não se ofende conosco. Este perdão aqui tem que ser de mim para você, de você para mim. Cai entre nós, porque quando a gente atingir o reino da bem-aventurança, ninguém deve nada a ninguém, ninguém precisa mais perdoar ninguém. E por isso que Jesus coloca tão bem em Mateus, mais atrás um pouquinho, 5:25, que a gente deve se reconciliar ou pagar o débito que a gente tem com o nosso irmão, porque senão a gente vai ser lançado na prisão e dali não subiremos. Jesus não usa, dali não sairás, mas o verbo que ele usa é o verbo lalô, de subir. Dali não subiremos até que tenhamos pago o último ceitil, o último prutal, o último centavo, dependendo da moeda que se considere. Portanto, para Jesus, quando a gente tem débito com alguém, a gente está embaixo, estamos em nível inferior. Esse é o significado dali não subirás. Portanto, devemos observar o quanto o perdão é nobre e é divino. Por isso que Jesus dizia que ele sempre estava pronto a nos compreender, porque o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Nós temos pessoas que, mesmo sem ser Jesus, deram exemplo de superioridade perante o seu semelhante, convidando ao perdão e à compreensão. Nós temos o caso de Mahatma Gandhi, que estava fazendo uma palestra para jovens, quando um jovem o bate na frente de todo mundo no rosto. Imagine você algo dessa natureza conosco, se alguém nos batesse na cara, se alguém nos agredisse fisicamente, qual seria a nossa reação? Quantas vezes a gente põe a mão na cintura e diz para quem está conosco, você sabe com quem você está falando? Não dizemos isso, às vezes, como se nós fôssemos tão superior que aquela pessoa não poderia ignorar. Essa é uma pergunta, meu caro amigo, que a gente não deve fazer. Sabe por quê? Porque se a gente é importante, se fosse importante, todo mundo conhecia. Então, se você não sabe com quem está falando, é porque realmente eu não sou importante. É um atestado pessoal da minha insignificância. Portanto, o jovem bate na cara de Buda e ele calmamente recua um passo, olha firmemente nos olhos dele e com a maior serenidade, sem levantar a voz, ele interroga: meu filho, você tem algo mais a me dizer? E diz a história que esse jovem recuou, foi para casa e não conseguiu mais dormir, porque ele esperava que Buda criasse uma situação e ele não entrou ele não reagiu, ele agiu de uma forma inversa, com o perdão e com a superioridade dos espíritos elevados. Não superioridade humilhante, como a gente acaba de falar, mas superioridade em ação. Porque o jovem foi para casa e no outro dia foi procurar Buda, no meio da multidão, quase não consegue se aproximar dele, e com muito sacrifício, quando conseguiu chegar perto dele, beijou-lhe a mão, ajoelhou-se, ele o fez levantar, e ele disse: meu padrinho, eu vim aqui lhe pedir perdão, se o senhor não me perdoar, eu não sei o que irei fazer da minha vida. E Buda perguntou: mas perdoar de quê, meu filho? Padrinho, mestre, eu bati-lhe no rosto ontem na frente de todo mundo, e eu não consegui dormir. Buda disse: eu não preciso lhe perdoar
Absolutamente, meu filho, porque não está mais aqui nem o jovem que bateu, nem o homem que apanhou. Você não é mais o mesmo. Você já mudou. Parabéns. Assim, meus queridos irmãos, é que tem que ser as nossas atitudes diante do nosso semelhante. Compreensão para com aquele que está conosco, isso faz com que a gente cresça. E o perdão é algo que faz com que você elimine do seu coração um ranço, uma mágoa, que só lhe faz mal. Você não pode sofrer por alguém que lhe magoou. Quem tem que sofrer é quem lhe magoou, e não você. Porque você, perdoando, acabou o problema. E a grande nobreza do perdão é essa: enobrece quem perdoa, mas não tira do agressor a culpa. Aí é que está a grande nobreza do perdão. Por isso que Jesus coloca aqui que o nosso perdão é condicionado a que nós já tenhamos perdoado. E aí ele coloca, e nós dizemos, e não nos deixes cair em tentação. E o texto original diz, veal tivieino lidei massá. E não nos deixes entregues à provação. Veja que diferença. A expiação é nossa, a provação é divina. Ou seja, quando nós escolhemos espiritualmente via este planeta para passar por expiação e provas, as expiações são os débitos que a gente não foge, mas as provações, Deus precisa estar conosco para que a gente vença. E não nos deixe entregues à provação, que im hatsileno min hará, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Amém em hebraico, com N no final, significa que seja desta forma, que aconteça assim. Portanto, eu queria mostrar aqui o Pai Nosso no original. Avinu, Pai Nosso. Avinu Sheba Shammai de Kadash Shemiha. Pai Nosso dos céus, santo é teu nome. Tavô Malikuterha, Yaser Hitzoniha Baaretz Kashe Na Asa Bechamai. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra, como também nos céus. Aí agora. Tenilano Hayom Lechen Hukeino. Dá-nos hoje parte do pão. O Silarlano perdoa, et yashimatei nas nossas culpas, kashe silihim anachnu lashe ashimu lano. Ou seja, quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Veal tivineino lidei massai, não nos deixe entregue à provação, porque é assim que im hatsilano min hará, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Portanto, a oração completa no original que Jesus nos ensinou é: Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra, como também nos céus. Dá-nos hoje parte do pão. Perdoa as nossas culpas, quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Foi esta a oração que Jesus nos ensinou no texto original hebraico para nossa reflexão. Portanto, vamos encerrar o programa lendo o Pai Nosso em português. Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra, como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Que Jesus fique no coração de vocês e até o próximo programa. Muita paz.